tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Hobby do Leite. Eu sou a Leide e hoje a gente vai aprender a fazer a parte das costas, como eu falei, tá? Ontem já saiu o vídeo mostrando a modelagem, como que é feita. E a gente vai aprender a fazer como centralizar o padrão de pontos de trança e mais as partes lateral, que são com aqueles outros pontos rendados. Então ajuda a gente aí, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações e não esquece de um pequeno detalhe. Essa peça é uma peça que é feita em tricô originalmente, a gente está adaptando para o tricô. Para fazer a trança ficar mais visível para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com um fio de lã Super Bebê e a agulha mais grossa. Trabalhar com trança, não é muito legal você utilizar um fio muito fino, por exemplo, um fio de 151 tex ou até mesmo o 295, porque pode ser que não dê para ver muito bem o ponto, o detalhe, o efeito da trança. Então, se for possível ser feito com uma lã, melhor ainda, tá? Vou virar para cá. E já vai trabalhar nossa base de pontos da seguinte forma. Eu tenho que desenhar. Eu consigo explicar uma coisa sem desenhar? Não, não consigo. Tanto que eu já achei um bloquinho aqui piquititico, ó. Eu vou desenhar bem explicadinho pra vocês, tá? A gente vai trabalhar da seguinte forma. Aqui é a barra da blusa, certo? Mas quando isso aqui, que eu acabei de riscar aqui, é a barrinha da blusa. Eu sempre risco de lápis, porque eu tenho medo de riscar de caneta, depois eu me atrapalhar e errar, e se precisa pagar, não dá certo. Isso aqui é a barra da blusa. Eu tenho que achar o meio da peça e separar. Ponto pra cá, ponto pra cá. E aqui no meio eu vou fazer a minha trança dessa forma. Gente, eu sou ruim em desenhar trança, que isso eu sei. Aqui vai ficar aquele ponto rendadinho que a gente trabalhou, né? Que a gente tava fazendo, que a gente fez no vídeo de ontem. Eu não sei nem onde é que tá o ponto. Gente, é porque assim, tá tudo bem arrumadinho aqui na minha frente, mas eu não achei não. Depois eu acho o ponto, eu vou mostrar pra vocês. O ponto que a gente fez ontem, tá? E do outro lado também vai ficar o padrão de pontos rendado, que vai ficar do outro lado. Eu vou pegar a base da minha medida de cintura. Digamos que aqui na minha cintura, lembrando que tem que ser múltiplo de 3, tá bom? E a minha trança também vou fazer com 3 pontos. Eu já fiz trança com mais de 3 pontos, porém eu não gostei do efeito. Fica muito torcido. Porque literalmente a trança é feita, a gente deixa de fazer um ponto. A trança é feita da seguinte forma. Eu tenho uma base de pontos altos aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ignora esse último risquinho que eu fiz, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui estão os meus pontinhos todos. Isso aqui é a minha base de trabalho. Mano, tô ruim demais de desenhar, hein? Jesus amado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é a minha base de trabalho. Pra minha trança, quando eu vier na carreira seguinte, eu vou puxar 1, 2, 3. Aí depois eu vou cruzar. 1, 2 e 3, certo? Na minha carreira seguinte, eu trabalho um ponto para cada. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Depois a gente trabalha reto. Em seguida, eu vou cruzar para o outro lado. Esse lado aqui vai vir logo para cá. Eu vou começar com 1, 2, 3. Aí depois 1, 2, 3. Aí repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A carreira de cruzado vai ser uma carreira sim e outra não. E lembra que isso aqui vai ser feito ponto em relevo, tá? Essa é a forma de você trabalhar a trança. Então, eu preciso ter essa base de pontos aqui, 3, que vai ficar aqui no centro. E dos lados, a quantidade múltipla de pontos que eu vou usar de um lado e outro. Eu notei, olhando para a foto, que a gente tem uma barra lateral de pontos altos de um lado e do outro tem uma barrinha de ponto alto, fazendo como se fosse uma moldura no crochê, para poder começar o trabalho. Essa barrinha não é opcional. Eu até aconselho que você coloque pelo menos mais 1, 2 pontos, 1, 2 pontos, que vão se manter ao longo da peça como ponto reto de cada lado, para facilitar, meio que para emoldurar a trança e diferenciar do restante da peça. É uma coisa que se utiliza muito no tricô, e que no crochê também vale a pena quem quiser investir e produzir, tá bom? Vamos lá, começar aqui. Eu tenho que trabalhar com a base múltipla de 3, que foi o que eu usei para fazer ontem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que seria equivalente para fazer 2 motivos daquele. 7, 8, que seriam os 2 pontos de borda lateral. 1, 2, 3, 4, 5,
6, que são os pontos da minha trança. 1, 2, os 2 pontos que vão depois da trança. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu também tenho que lembrar de fazer aqui o meu ponto de borda lateral, que vai ser o de antes e depois do ponto, já que o ponto do centro é em efeito. 1, 2, 3 para subir. E vou fazer aqui, igual você trabalhou no ponto ontem, que eu não sei onde raios eu coloquei o ponto. Mano, mais um pouquinho eu perco a cabeça que tá pegado no corpo. Perco não, que eu achei. Esse ponto aqui, ó. Tá. Essa é a base do nosso ponto que a gente vai usar pra fazer no corpo da nossa blusa, nas laterais, tá bom? Aqui no lado eu já vou fazer os 2 pontos que faltam. 1, 2, 3. 2 correntinhas, salto um ponto. E vou juntar em ponto folha. Metade de 1, 2, 3. Armado. 2 correntinhas. Pula um ponto. 1, 2, 3. Agora deixa eu contar quantos pontos tem pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só um segundo, que eu acredito que eu devo ter colocado pouco ponto, porque eu esqueci essas correntinhas que eu tenho que pular pra fazer o desenho do ponto. Aguenta só um segundo que eu volto com vocês certinho a quantidade de correntinhas que vai na base. Prontinho, ó. Tá feita aqui a barra do ponta lateral. Eu vou pular uma correntinha e vou fazer aqui, ó. 1, 2, que são os meus primeiros pontos da base. Que são aqueles 2 pontos que vão separar. E nessa primeira carreira eu não vou cruzar logo de cara. Eu preciso de uma base de ponto alto mais fácil, como vocês viram lá. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar os outros 2 pontos que são de separação do motivo rendado para a trança. E agora a gente vai fazer o restante. Correntinha aqui. Vou fazer os 3 pontinhos que são para começar. 1, 2, 3. Eu usei uma base aqui. Eu fiz 12 correntinhas para fazer o primeiro parte do motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para fazer a base da trança. Mais um ponto vazio de cada lado. Mais 12 pontos para o outro lado, para fazer outra base de outro ponto do outro lado. Mas se você quiser utilizar mais pontos para fazer a sua trança, por exemplo, eu quero fazer uma trança com 4 ou com 6 pontos, por exemplo, pode fazer também. Aí você vai ter que usar uma base maior de pontos para você começar o seu trabalho, tá bom? 1, 2, 3. Eu lembro que eu comecei com 3, eu comecei com 3 certinho, tá vendo? Fica dessa forma a base de trabalho. Colocar minha lã pra lá. 3 correntinhas para subir. 1, 2 aqui. 1, 2 correntinhas. Ponto alto aqui. 2 correntinhas. 1, 2 e 3 aqui. Correntinha. E agora eu vou trabalhar a trança com vocês. Os 2 pontos que vão aqui na lateral, né? 2. E agora vamos trabalhar a nossa trança. Eu vou laçar minha agulha e vou contar. 1, 2, 3. E vou ir para o meu quarto ponto. E vou puxar. Lembrando que esse ponto não vai ficar curtinho para ali. Eu vou dar uma esticadinha nele. Uma leve alongada e vou puxar ele para cá. Eu estou fazendo esse primeiro aqui sem ser com um ponto em relevo. Ah, mas eu quero fazer com um ponto em relevo para ficar bem vistoso para ver de longe. Eu vou laçar 2 vezes a minha agulha, vou contar 1, 2, 3, quarto ponto, vou vir com a minha agulha por baixo do ponto, puxo, fiz o meu ponto. Laço 2 vezes, ponto seguinte, puxo novamente, faço meu ponto. Laço 2 vezes, ponto da frente,
puxei, fiz o meu ponto. Agora eu vou laçar 2 vezes e vou voltar pra cá, pra cruzar o meu trabalho. Esse primeiro ponto aqui, ele não precisa ser cruzado, tá? Não precisa você cruzar essa primeira etapa, porém, há muita gente que gosta de cruzar o ponto logo. Eu vou vir logo no primeiro ponto. Lacei 2 vezes, os 2 primeiros pontos estão aqui separados, eu vou no terceiro ponto, que é o primeiro ponto daqueles 3 que eu pulei. Aí eu vou dar uma alongadinha e vou saltar meu ponto alto duplo. Vou vir no ponto seguinte, daqueles 3 que eu deixei sem fazer, tá? E vou vir no último ponto que é o de dentro, ó. E vou vir aqui, vou puxar e vou seguir a minha carreira. Fiz a minha primeira cruzada de trança. Lacei os 2 pontos aqui de borda lateral. Por que eu trabalhei com ponto alto duplo nessa etapa? O ponto alto duplo, ele vai me dar um ajustinho, ele não vai deixar o meu crochê encolher, que é uma coisa que é muito comum quando você trabalha ponto cruzado. Quando a gente trabalha ponto cruzado, geralmente o crochê dá aquela encolhida. Quando eu faço ponto alto duplo, não acontece. Simples assim. Agora aqui novamente eu vou repetir e vamos trabalhar o padrão de pontos, né? Pra frente. Eu vou fazer a próxima carreira. Aí lembrando que isso aqui tem ponto, tem carreira de direito e carreira de avesso, então fiquem atentos com o trabalho nas carreiras de direito e avesso, tá joia? Esse aqui quem vai determinar o que é direito e o que é avesso é a parte de dentro do trabalho, dessa parte não dá o efeito da trança, porque por dentro ele fica um pouquinho diferente do lado de fora. Vocês sabem quando a gente trabalha com ponto em relevo, a parte do direito fica, do avesso fica assim, ó, tá vendo? Vai ficar com essa costurinha aqui. Próxima carreira, toda em ponto alto. 1, 2, 3. Eu vou aconselhar que você faça nessa carreira aqui. Puxa metade 1, metade 2 aqui eu vou arrematar. Ai, pai do céu, vai. Correntinha. 1, 2, 3. Correntinha. Metade 1, metade 2, metade 3. Arremata. 2 correntinhas. 1, 2 aqui. Agora a gente vai trabalhar. O ideal aqui é que se você quiser fazer uma carreira com ponto já com ponto em relevo. Só que aí eu vou colocar minha agulha pelo lado de fora do trabalho. Puxar o ponto em relevo pego por trás. Para cada um dos pontos. Cuidado para pegar todos os pontos. Não deixe nenhum ponto de fora dessa etapa aqui, tá? Trabalhe todos os pontos, tá bom? Ah, mas eu preciso trabalhar todos os pontos em relevo? Eu aconselho que trabalhe todos eles em relevo, tá? Vai ficar mais bonito aqui. Acho que eu tô indo pelo lado errado, espera. Vamos também por cá, ó. Vou também vir por dentro. Vai dar um trabalhinho que eu vou colocar assim, tá vendo? Um ponto para cada ponto. Essa carreira aqui eu não vou fazer com ponto em relevo, ponto alto duplo, eu vou fazer com ponto alto normal, tá? Simples assim. Agora eu vou vir pro ponto aqui, ó. Alto em relevo, só que o alto normal, tá? 2 correntinhas. Diminui aqui, fazer bonitinho, né? Sempre que eu sair, para quem minha peça não tem ajuste, eu desconto todas as diminuições que eu fiz aí, todos os aumentos, com correntinha, tá bom? O avesso vai ficando assim. Correntinha aqui. Vou fazer 1, 2, 3. Correntinha. Vou fechar 2 em ponto folha e o da borda lateral, que é de fazer o acabamento para costura e demais afins que eu quero fazer na minha peça, tá joia? Aqui, ponto alto. Vou virar para o outro lado, que é o lado direito. Eis minha trança cruzada a primeira vez. Como vocês sabem, toda trança ela é cruzada, uma parte por cima, depois a outra. Agora, nesse caso aqui, eu vi com essa etapa aqui por cima. Eu vou vir com essa outra etapa por cima. Portanto, eu vou trabalhar logo, eu preciso que essa aqui venha em relevo para cá por cima dessa.
Então, vamos lá. Isso vai me dar um trabalho. Ai, 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 ai. 3 correntinhas que são a minha borda lateral. O ponto alto sozinho em cima desse. A correntinha de separação. Os 3 pontos em cima do ponto onde eu fiz o aumento. Correntinha de separação novamente. O ponto sozinho. 2 correntinhas. Os 2 pontos de borda que serão lateral. E aqui vem a grande chatice da trança. Eu não sei, eu digo que trança é chato porque é chato mesmo. Vou passar 2 vezes e vou trabalhar logo essa etapa com ponto em relevo, para que eu possa ver o meu ponto, certo? Certo. 2. Se você quiser trabalhar com um ponto maior, fazer com mais pontos, eu aconselho que em vez de alto duplo, use pelo menos alto triplo ou alto quádruplo. O importante é que o crochê não faça uma diminuição. Agora eu vou virar meu trabalho aqui, eu vou trabalhar esse de baixo por baixo. Porque se eu vier por aqui, ó. Ah, mas dá certo também se eu puxar esse, ó. Por cima. Ó. Posso também puxar esse aqui por cima, não tem problema nenhum. Só que eu peguei no primeiro errado, o primeiro era a pontinha de lá, rapaz. Eu sempre me atrapalho com trança, gente. Acho que eu faço trança desde que eu me entendo por gente em crochê, mas eu nunca... Eu sempre me atrapalho na contagem dos... Em qual é o ponto que eu vou pegar primeiro. 1, 2... e 3. Os que ficam escondidos, tá? Que a gente vai trabalhar. Aí, lembrando outra coisa, eu tô trabalhando pegando nos pontos altos, tá? Que eu deixei aqui. Deixa eu ver se esse último eu peguei no ponto alto ou se foi no ponto em relevo. Foi no ponto em relevo lá de baixo, no ponto aqui de ponto alto. Que eu tenho que pegar pra ficar mais fácil pra mim. Aqui, ó. Mais uma vez, o terceiro ponto aqui. Certo? Puxei. 1, 2. Ó. Tá vendo que agora eu tô com uma trança? Quem ficou em relevo, quem ficou em evidência vai soltar lá de cá. Tá vendo aqui, ó, a trança, ó. Esse é o jeito certo de você fazer uma trança. Próxima carreira eu repito a carreira de ponto sozinha e depois eu novamente vou cruzando. Ao passo que eu vou fazendo na minha peça, eu vou sempre ter efeitos diferentes de visual. Então, é isso aqui. Esse é o segredo da trança perfeita. Como eu repito e vou repetir sempre. Ponto trança tem 2 segredos. A agulha, que quanto mais grossa ela for, mais bonita a trança vai ficar. E 2, o fio que você vai utilizar. Não utilize fio muito fino, a trança fica quase que invisível. Quanto mais grosso o fio, melhor. Tô fazendo aqui com uma lã Super Bebê, para quem que tiver vontade, com a lã Super Bebê vai dar certo também para fazer. Creio eu que talvez com uma lã Charme fique legal. Outra coisa interessante também aqui, se eu vou trabalhar, aqui eu fiz com 3. Ah, mas eu quero uma trança que fique volumosa, que fique bonita, que fique cheia, que dê pra encher bem os olhos. Base de pontos maior. Mas como é que eu vou fazer esse cálculo? Mesma coisa, a base múltipla de pontos do padrão de canais laterais, no caso é esse aqui, né? Eu vou fazer a contagem delas, eu vou trabalhar a base, mais o tanto de pontos que eu vou utilizar para fazer a minha trança aqui no meio. E sempre coloque um detalhe de um lado e outro num ponto sem ser com trança, para você ficar com o detalhe bem em relevo, olha, tá vendo? Fica super bonito, tá bom? Tenha esses pequenos cuidados. Eu vou deixar por escrito lá no blog tudo bem explicadinho, todos os detalhes, incluindo também uma foto do ponto, de como ele fica feito. E também vou colocar uma foto do gráfico, para quem quiser ver e acompanhar lá, tá joia? Agora, muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Depois logo a foto, não esqueço.